perdendo nos YouTubers da vida, né? Nos arrasta para cima. E Deus, na verdade, quer fundamentar o nosso sacerdócio pessoal. Mas nós precisamos, apesar de tudo, nós precisamos primeiro nos disponibilizar para a fundamentação do nosso sacerdócio pessoal. A fundamentação do seu sacerdócio pessoal, isso aqui é muito importante você anotar, porque vai definir o tipo de relacionamento com Deus que você tem. O seu fundamento do seu sacerdócio pessoal vai definir a sua medida, o seu nível de relacionamento que você tem com Deus. Pouco exercício no sacerdócio pessoal, pouco relacionamento com Deus, pouca vida com Deus. Não adianta você olhar as pessoas e dizer, meu Deus, como é que fulano de tal pode ter tanto relacionamento assim com Deus? Como é que o outro entende tanto da palavra desse jeito? Está conectado ao sacerdócio pessoal dele. O segundo aspecto de fundamentação é o nosso sacerdócio familiar. Precisamos fundamentar muito bem a nossa família. A nossa família precisa ser muito bem fundamentada. Quando eu falo família, eu estou falando no aspecto não só dos filhos, mas imagine uma família onde tem o marido, a esposa e o casamento. Isso é uma família, mesmo sem ter os filhos. Você precisa fundamentar o seu sacerdócio familiar. Às vezes você não é casado, não é casada, mora sozinho, não significa que você não tem uma família. Você precisa fundamentar as pessoas que estão à sua volta, que moram com você dentro da sua casa. Como que é o relacionamento teu com as pessoas que estão dentro da sua casa? Como que é o relacionamento de vocês na questão da administração financeira? Isso tudo está conectado ao sacerdócio familiar. A questão dos gastos, né? Tem pessoas que não têm uma organização familiar, né? Graças a Deus, eu acredito que nessa mesa aqui, em nome de Jesus, não tem pessoas assim, né? Só em outras mesas que eu ando por aí que tem pessoas assim. Pessoas que são muito desorganizadas financeiramente, estão muito desorganizadas com o tempo, pessoas que acordam e quando vê não fizeram nada, não produzem no ambiente familiar, não têm discipulado com os filhos. Eu tenho discipulado com 3 pessoas na minha casa toda semana, né? Eu tenho discipulado com meu filho, tenho discipulado com a minha filha e tenho o meu discipulado com a minha esposa, onde a gente conversa toda semana, põe as coisas em dia, entramos em assuntos às vezes delicados, assuntos às vezes que a gente entende que está dificultando o nosso relacionamento, o nosso crescimento para o propósito de Deus. Isso fala de um sacerdócio familiar. E esse sacerdócio familiar vai definir a medida da sua família. Se nós formos falar aqui da questão da família, quantas pessoas não fundamentam bem a família? Aí os filhos estão lá com 20 anos de idade, com 30 anos de idade, e aí tem mãe que reclama lá, meu Deus, eu falo e não entra na cabeça desse menino. Não tem a ver com entrar na cabeça dele, tem a ver com o fundamento que não foi feito. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho. Então, existe um tempo para ensinar, para fundamentar, para pôr o menino na mesa, tomar um café, compartilhar a palavra. Hoje eu estou numa casa pastoral em Ribeirão Preto e a nossa prosperidade está conectada ao propósito de Deus na nossa vida. Não sei se vocês já ouviram essa frase. É uma frase dita por Myles Munroe. A tua prosperidade está conectada ao propósito de Deus na sua vida. E a última casa que eu estava morando tinha uma mesa com 4 cadeiras. Hoje eu moro numa casa que tem uma mesa com 12 cadeiras. E a minha casa já não é mais uma casa de 4 pessoas. Hoje ela é uma casa de 6 pessoas. Nós temos lá 2 missionários que estão em treinamento. E todo dia de manhã a gente toma café à mesa junto. Quando acabo de tomar café, é interessante, eles ficam olhando para mim. Qual é a palavra do dia? O que o senhor tem para ministrar para a gente? É muito interessante, é muito lindo. Ninguém sai da mesa enquanto a gente não compartilha a palavra, não compartilha ali na mesa
os fundamentos. Então, a tua família precisa ser fundamentada. Esse é o segundo aspecto de fundamento. Primeiro, no sacerdócio pessoal. Segundo, no sacerdócio familiar. O terceiro, o seu sacerdócio ministerial. Você precisa equipar o seu ministério. Isso é fundamentos. Deus te chamou, você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, e aí você vai precisar equipar o seu ministério. Eu chamo de potencializar o seu ministério. Tem um livro muito bom, também do Myles Munroe, que fala Potencializando o Meu Propósito. Uau! É um livro maravilhoso, porque ensina você a potencializar o seu ministério. Primeiro, a oração, isso é óbvio. A oração é a primeira potência do nosso ministério. Sem oração, nós não temos permissão de atuarmos aqui nessa terra. Depois, jejum, oração. Depois, aquilo que Deus te chamou. Se Deus chamou você para atuar na área da medicina, e na área da medicina você vai funcionar como um missionário, você vai ter que potencializar o seu propósito, que é ser um bom médico. Não é ser qualquer médico, é ser o médico do Senhor Jesus. Então, o terceiro aspecto de fundamentação é o nosso ministério. Só que, infelizmente, irmãos, irmãs, maravilhosos do Senhor Jesus, infelizmente, as pessoas não querem trabalhar com fundamentos, porque fundamentos dá muito trabalho. E, infelizmente, inventaram o arrasta para cima e os resultados muito rápido. Eu, esse dia, estava em uma certa página de uma rede social e um pastor estava prometendo um curso pastoral. Em um mês, ele te ensina a ser um pastor. Não é assim as coisas. Nós precisamos ter paciência para sermos fundamentados. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, verso 24. Nós vamos encontrar uma história muito poderosa. Jesus falando sobre dois que estavam construindo. Um sábio e o sábio e o sábio construtor. Vamos lá. Deixa eu abrir para a gente ler, que fica melhor. Mateus 24. Mateus 7, verso 24. Vamos lá. Glória a Deus. Mateus 7, verso 24. O prudente e o insensato, o sábio e o insensato construtor. Eu gosto toda vez que eu leio essa palavra insensato, que o apóstolo ele gosta de falar ela na tradução dela original. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundamentada na rocha. Mas sobre aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Deu as chuvas, correu as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. Grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões maravilharam-se da sua doutrina. Nós temos duas construções aqui, preste atenção. Uma construída pelo insensato e a outra construída pelo prudente, pelo sábio. Todas as duas tiveram resultados. Todas as duas tiveram resultados. Tanto a que construiu insensatamente, quanto que construiu prudentemente, ou seja, o sábio construtor. A diferença está no tipo de fundamento. Você pode estar construindo alguma coisa pelo resultado. E as coisas construídas pelo resultado, elas não permanecerão. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Você pode estar construindo muitas coisas. Você pode estar construindo a sua vida pessoal. Você pode estar redondamente enganado de uma vida cristã, sem oração, sem leitura da palavra,
sem uma vida de jejum. E você está construindo algo. Todos nós estamos construindo algo. Eu não sei aqui os horários certinho, mas vamos perguntar aqui à irmã Ana Maria. Vamos lá. Ana Maria, que horas que você acordou hoje? Que horas que a senhora acordou hoje? Tá desligado aí. Vamos lá. Quem está controlando aí, liga aí para ela aí, para a gente ouvir ela. Está desligado, não estou conseguindo ouvir ela. Ela aí, Voltou? irmã. Voltou? Sim, vamos lá. Que hora que a senhora acordou hoje? Acordo todos os dias às 9 e eu Às durmo 9. todos os dias à meia-noite. À meia-noite. Vamos lá. Quando eu começo o trabalho um pouco mais cedo, aí eu acordo um pouco mais cedo. E a minha momento de oração é um momento à noite. Eu gosto de orar à noite. À E noite. no meu horário de almoço, eu tenho 1 hora de almoço, então nesse horário de almoço eu gosto de ler uma passagem bíblica. Mas assim, eu fico ligado o tempo todo, entendeu? Tudo que eu faço, eu fico ligada. Sim. Mas vamos construir algo aqui, olha só. Obrigado, irmã Ana. A irmã Ana acordou 9 horas. A partir do momento que ela acordou, ela está construindo algo. Você não tem como fugir dessa lei. A partir do momento que você acorda, algo está sendo construído. Agora você precisa definir. Você está construindo essas coisas na rocha, que é a representatividade de Jesus, ou estamos construindo na areia, que fala de construções insensatas? Então, toda vida bem fundamentada terá que ser construída em cima da rocha. Por quê, pastor? Porque quando vier os ventos, quando vier as lutas, quando vier as dificuldades, vai expor o tipo de fundamento que você tem construído. Então, as lutas que nós vivemos, as dificuldades que nós vivemos, eu digo que essas lutas e essas dificuldades têm um propósito. Qual o propósito, pastor? Revelar o fundamento que você construiu. Ah, pastor, estou passando uma dificuldade muito grande no meu sacerdócio pessoal. Estou com muita dificuldade. Essas dificuldades estão revelando o fundamento da sua vida pessoal com Deus, a sua medida de relacionamento com Deus. Pastor, a minha família está vivendo uma dificuldade muito grande. Meu Deus, como que eu vou resolver essas coisas? Muitas coisas, muitos problemas eu não consigo resolver. Eu estou desesperado. Tem pessoas que gritam e dizem, eu vou sumir, meu Deus. Quantas dificuldades? Essas dificuldades estão revelando o tipo de fundamento que nós construímos na nossa família. Pessoas com dificuldades ministeriais, pessoas que estão com dificuldades para fluir naquilo que Deus chamou ela, no propósito que Deus chamou ela, no seu ministério. Por que eu estou vivendo isso? Essas coisas estão revelando o tipo de fundamento que nós construímos. Então, ventos, tempestades, chuvas torrenciais, vai revelar o tipo de fundamento que você está construindo. Por isso, nessa introdução, nós estamos introduzindo aqui, por isso nós precisamos, eu estou mostrando para vocês a importância de nós trabalharmos os fundamentos. Não tem como fugir de uma vida sem fundamentos. Você não vai cumprir o propósito de Deus se você não fundamentar a tua vida. Vai levar tempo, muito tempo, mas você precisa trabalhar fundamentando a tua vida em todos os aspectos. A verdade é que as pessoas estão buscando resultados. As pessoas querem resultados fáceis para uma vida com Deus. As pessoas querem resultados fáceis para uma família perfeita. As pessoas querem resultados fáceis para um ministério bem-sucedido. Não existe resultados fáceis. Existe uma vida bem fundamentada. Todos nós
iremos viver dificuldades que irão nos atrair para o Senhor. E nos atrairmos para o Senhor vai nos mostrar os verdadeiros fundamentos que nós temos vivido. Quando nós olhamos para a vida do filho pródigo, a Bíblia diz que ele deixou o pai e foi viver a vida dele. Quando ele caiu em si, o que ele fez? Ele voltou para o pai. Por que ele voltou para o pai? Porque ele tinha uma vida familiar bem fundamentada. Com toda a dificuldade que ele viveu lá, as dificuldades revelaram o fundamento dele, o caráter familiar. E ele sabia que o pai dele estava esperando ele. Então, muitos de nós vamos ver muitas coisas, nós vamos ver muitos problemas, nós vamos se comparar com muitos homens da Bíblia, com muitas pessoas que viveram muitas dificuldades. Mas os fundamentos é que vão revelar a medida que nós temos para cumprir o propósito de Deus. Paulo fala um pouco sobre alguns fundamentos, e eu quero ler para vocês aqui, para nós agora falarmos um pouco aqui, na verdade, de um assunto muito poderoso que eu quero falar com vocês, de um tipo de fundamento muito poderoso. 2 Coríntios, capítulo 10, vamos lá. Carta de Paulo em Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus. Gente, me desculpem, não me comparem com o apóstolo, pelo amor de Deus. Falei com ele, meu Deus do céu, tem certeza, P? Tem certeza? Falou, vai lá, rapaz, vai para cima, fala de Jesus. Eu falei, então eu vou lá. Mas muito bom você estar aqui, né? Eu prefiro ouvir o senhor, falei com ele. Meu Deus do céu, ele pregou uma mensagem lá no PDI, depois eu vou botar no grupo aqui, não sei se vocês assistiram, mas ele fala um pouco sobre todo o governo lá da Babilônia. Gente, violenta a palavra. Eu vou achar ela e vou botar no grupo depois da mensagem aqui, para quando vocês tiverem um tempo, vocês assistirem. Mas vamos lá, falando de fundamentos. Vamos fundamentar, vamos aprender um pouco sobre fundamentos essa tarde. Capítulo 10, verso 1. Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Paulo está falando aqui de quando ele está presente, ele tem uma certa humildade com os irmãos, mas quando ausente, ele é um pouco duro, né? Um pouco ousado nas palavras com eles. Isso era o comentário que rolava ali, por isso ele fala isso para com eles. Sim, eu vos rogo que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter para com alguns que julgam como andassem segundo a carne. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para demolição de fortalezas. E é sobre isso aqui que eu quero falar um pouco. A dificuldade que nós temos. A dificuldade que nós temos é a mesma, alguns de nós, que esses irmãos tinham. A nossa luta não é uma luta contra a carne, todos nós sabemos disso. Eu, num discipulado com um jovem uma vez, e ele estava enfrentando uma série de dificuldades em uma das áreas pessoais da vida dele, e ele disse para mim, pastor, eu não consigo parar, eu preciso de ajuda, eu não consigo. E eu falei para ele, você está lutando errado, você está lutando contra a carne não se luta, não há como lutar contra a carne. A Bíblia fala Paulo fala, se revestir de toda a armadura de Deus. Quando você se reveste de uma armadura, vamos pensar em um soldado aqui agora, foi exatamente o que Paulo pensou quando ele escreveu isso para nós. Quando um soldado se reveste de uma armadura para ir para uma guerra, o que esse soldado está protegendo? Ele está protegendo exatamente a carne dele. Por quê? Porque a carne é a parte mais fraca que nós temos. Então, quando Paulo está dizendo para que nós se revestimos da armadura de Deus, ele está dizendo, a nossa carne é fraca, não adianta você lutar contra ela. Não adianta você lutar contra a sua própria carne, porque ela é muito fraca. Põe uma armadura
e protege ela, porque ela é fraca, já resolvemos isso. O diabo vai tentar atacar ela, mas não vai conseguir, porque ela está revestida com uma armadura. E é exatamente isso que ele está falando para os irmãos de Corinto, porque eles estão com muitas dificuldades, porque a luta deles não era mais contra os demônios que aprisionavam eles. As lutas deles já não era mais com demônios que possuíam eles. A luta deles era na mente. A dificuldade deles era na opressão. E Paulo está dizendo para eles: se revistam da armadura de Deus. Em outras palavras, ponham o capacete para que vocês possam resistir todos os ataques e todas as fortalezas do nosso adversário. Eu quero falar sobre um fundamento muito poderoso que nós precisamos fundamentar a nossa vida. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Esse é um tipo de fundamento. Esse estava em Ribeirão Preto. Esse é um tipo de fundamento. É o fundamento que vai nos proteger de todos os ataques de Satanás. O diabo, nesses dias, ele tem atacado as pessoas na mente. Eu falei um pouco sobre isso ontem no culto aqui na nossa igreja em Nova Friburgo. As pessoas hoje estão sendo atacadas na mente. Nós estamos vivendo como nunca, não sei como está nos outros países, mas aqui no Brasil, o índice de depressão, o índice de pânico, o índice de pessoas vivendo estresse, pessoas vivendo situações de ansiedade, quadro clínico de ansiedade aumentou muito, e o diabo tem atacado a mente das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não se fundamentaram, não se revestiram de toda a armadura de Deus. Jesus veio para isso. Para que Jesus veio, pastor? Para nos libertar, para nos fazer livres. Romanos 8, versículo 15, vai dizer que nós somos livres, nós somos filhos de Deus. Gálatas, capítulo 4, do verso 1 ao 7, vai dizer que nós agora somos herdeiros, nós somos filhos do Senhor Jesus, filho do Senhor Deus, nós somos filhos de Deus. Então, por que vivemos tantos ataques na nossa mente? Por que temos tantas dificuldades para viver aquilo que Deus realmente quer que nós vivamos? O quê? O propósito de Deus. Eu estou ministrando aqui nessa tarde para pessoas, glória a Deus. Estou ministrando aqui para pessoas que não são o acaso da vida. Deus criou você simplesmente por causa do propósito que Ele tem na sua vida. Você foi criado por causa de um propósito, mas infelizmente as pessoas nesses dias de hoje têm vivido muito ataque. O diabo tem atacado a nossa mente e com isso tem impedido de nós cumprirmos o propósito de Deus. Tem impedido de nós alcançarmos o milagre de Deus. O povo de Israel foi liberto, já não estavam mais aprisionados, mas a mente deles ainda estava oprimida, ainda viviam toda a opressão do diabo, porque quando estavam prestes para conquistar a terra, eles só viam gigante, só viam dificuldades. Quantas pessoas não conseguem ver a grandeza do Deus que ela serve? Porque pessoas que não foram bem fundamentadas, pessoas que não estão se fundamentando na oração, pessoas que não estão fundamentando o seu sacerdócio pessoal, as famílias estão abrindo mão. Eu estava conversando com uma moça essa semana e ela contou o testemunho de como que o marido dela deixou a casa dela, como se ele tivesse deixando qualquer coisa. Provavelmente uma pessoa que não foi bem fundamentada. O que fez José resistir à mulher de Potifar? Foi o fundamento familiar, pode ter certeza disso. Foi isso que fez ele resistir. Ele veio de uma casa onde tinha um pai, onde tinha uma mãe que fundamentou ele, fundamentou ele no sacerdócio familiar com muita excelência.
Jesus veio para nos libertar de todas essas coisas. Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto: a luta de vocês não é mais contra a carne e contra o sangue. A dificuldade de vocês não é mais com a libertação. A dificuldade de vocês está na mente de vocês, está na opressão, está no que o diabo tem, no que ele tem colocado aí dentro. E é muito difícil de mudar tudo isso que ele tem colocado aí. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade para nós entendermos verdadeiramente o propósito de Deus na nossa vida. Vamos lá abrir em Lucas capítulo 4, verso 18. Eu quero ler um texto aqui muito... Lucas 4, verso 18. Olha isso aqui que interessante. Olha o que Jesus está dizendo aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim. Todo mundo conhece esse texto. Ele está fazendo a citação lá do profeta Isaías. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Olha a nossa mente como é que está tão humana. Quando nós olhamos pobre aqui, a maioria das pessoas pensa logo nas pessoas pobres fisicamente. Só que não é dessa pobreza que ele está falando. Quando nós vamos lá no capítulo 5 de Mateus, no Sermão da Montanha, se não me falha a memória, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então, aqui ele está dizendo que ele veio para anunciar as boas novas aos pobres. Pobres de quê? De espírito. Pessoas que não tinham a revelação do verdadeiro reino de Deus. As pessoas estavam pobres espiritualmente. E ele disse: eu vim para isso. Eu vim para mudar. Eu vim para transformar vocês. E não é só fisicamente. Não é só pelos resultados. Eu vim fundamentar a vida de vocês a partir do espírito de vocês. Porquanto me ungiu para anunciar as boas novas e me enviou para proclamar libertação aos cativos. Segundo, ele veio para libertar os que estavam presos e restaurar vista aos cegos. Terceiro, ele veio para restaurar a visão daqueles que haviam se perdido, aqueles que já não viam mais o que deveriam ver realmente. Quarto, para pôr em liberdade os oprimidos. Observa que ele fala sobre libertação e fala sobre liberdade. Libertação, ele fala sobre libertar os que estavam presos. Pôr em liberdade os oprimidos. Ele fala de tirar as pessoas que já foram libertas de uma opressão, ou seja, as pessoas que têm vivido oprimidos. E proclamar o ano aceitável do Senhor. O reino de Deus chegou. Todos que eram pobres de espírito, agora eu anuncio para vocês: sejam cheios do Espírito, sejam alimentados do Espírito e tenham em vocês o Espírito agora alimentado. Segundo, eu liberto vocês. Terceiro, eu retorno a dar visão para vocês, voltem a ter visões. E o quarto, que é o que eu estou falando para vocês nesta tarde, eu liberto vocês de toda opressão. Entendam que eu vim para que o reino de Deus se manifestasse através de vocês. A Bíblia é um livro espiritual. Pena que nós só lemos ela no sentido físico e não no sentido espiritual. Paulo está todo o tempo recomendando a nós abrirmos os nossos olhos espirituais, não ficarmos cegos ao que Deus está fazendo. Efésios capítulo 1, verso 15. Olha isso. Por isso também eu tenho ouvido falar da fé que entre vocês há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, lembrando de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminado os vossos
olhos do vosso coração. Deus, nesta tarde, aleluia, nesse estudo, Ele quer abrir os nossos olhos. Ele quer nos fundamentar para abrir os nossos olhos, para não vivermos mais por resultados, mas vivermos por fundamento. Essa é a chave de uma vida no Espírito, de uma vida em Deus. É trabalharmos os fundamentos. E todo tempo, quando nós lemos as cartas de Paulo, todo tempo que nós lemos os evangelhos de Jesus, nós vamos perceber Jesus com toda a paciência nos fundamentando para viver os propósitos dele. Não temos que ficar buscando somente os resultados das coisas. Precisamos buscar fundamentar a nossa vida. Se você não entender, se você não fundamentar a tua vida, provavelmente o reino de Deus não irá se revelar para você. Jesus não veio para morrer para nos levar para o céu, a mensagem que é pregada. Jesus veio morrer para nos levar para o céu. Céu não é o lugar que nós vamos, céu é o lugar que nós voltamos. Nós não vamos para o céu, nós voltamos para o céu. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos ter uma mente bem fundamentada para não buscarmos o Senhor pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele é. Ele não veio para revelar, ele não veio só para Jesus não veio para morrer, para nos levar para o céu. Ele veio para revelar em você, em nós, as coisas do céu. Esse é o propósito dele, aleluia. Revelar as coisas do céu em nós. Mas como que ele vai fazer isso, pastor? Se nós tivermos uma vida bem fundamentada, se o nosso sacerdócio pessoal, se o nosso sacerdócio familiar, se o nosso sacerdócio ministerial estiver bem fundamentado, ele vai construir em nós uma obra maravilhosa. Para quê, pastor? Para que eu tenha resultados? Não. Para que você possa manifestar o reino dele na vida de outras pessoas. Você não vai para o céu, você volta para o céu. Olha o modelo da oração que Jesus nos ensinou, para que nós pudéssemos orar: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Uma vida bem fundamentada no Senhor, uma vida bem fundamentada na palavra de Deus, ele vai entender o propósito dele. Ele vai entender, nós iremos entender para que o Senhor nos chamou. Nosso maior conflito é achar que nós pensamos que sabemos o que é certo para nós. Nós estamos em busca de resultados. A maioria das pessoas, eu sou pastor de igreja, e as pessoas me buscam porque elas querem resultados. Pastor, eu estou com problema no casamento. O que ela quer? Eu resolvo o casamento dela. Existem fortalezas na mente dela. Alguns internautas ensinam muitas facilidades. O mundo está cheio de facilidades, cheio de resultados. E aí as pessoas me procuram e falam: pastor, eu preciso de uma ajuda. E aí a gente parte para a parte do fundamento. Vamos conversar, vamos marcar uma vez por semana para nós conversarmos, para nós termos um tempo, para que a gente possa entender a tua situação. As pessoas não querem. Por quê? Porque elas estão em busca de resultados. O nosso maior conflito é esse, é achar que nós pensamos que sabemos do que é certo para nós e não entendendo que Deus tem um propósito definido para cada um de nós. E quando nós fundamentamos a nossa vida, nós entendemos esse propósito e aí nós partimos para cumprir esse propósito. Tudo que nós fazemos é em benefício próprio. Fomos ensinados a buscar resultados. Fomos ensinados a buscar resultado para nós. Estamos com a nossa mente, na maioria das vezes, cauterizada, nossa mente, na maioria das vezes, obcecadas por resultados para nós. Vamos ao culto, vamos à célula, vamos a congressos,
vamos fazer várias coisas, na maioria das vezes buscando o resultado em benefício próprio. Uma pessoa bem fundamentada, ela age como Jesus. Ela não age em benefício próprio, ela age em benefício das outras pessoas. Nós inventamos tanta coisa, eu não sei como é que é aí nos outros países. Eu não tive a oportunidade ainda de ir para tantas nações, mas aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas inventam tantas coisas para conseguirem resultados. Tantas coisas. São 7 dias disso, são 15 dias disso. Faz isso que você vai ter o resultado. Não. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas estão com as mentes cautelizadas. Não é assim. Nós precisamos ter uma vida de relacionamento, de fundamento. Não é desta forma que Deus vai fazer. E nós estamos buscando resultados. Pior, a maioria das vezes esses resultados são para nós. Campanha da família. A pessoa nunca fundamentou a família dela, nunca teve um discipulado, nunca orientou os filhos, e aí quer o resultado da bênção da família. Infelizmente, não é assim que funciona. Você vai precisar fazer um caminho de volta, vai precisar se arrepender, vai precisar confessar pecado, vai precisar quebrar uma série de maldições para que você comece a desfrutar verdadeiramente de uma família na presença do Senhor. O pior é que essa forma de agradecimento, nós até todas as formas que nós montamos de culto, gente, é tão interessante. Eu sou pastor já há algum tempo. É tão interessante que alguns cultos, algumas coisas são formatadas e são formadas para o benefício das pessoas que ali congregam. O tipo do horário, o tipo do louvor. Às vezes eu estou do lado de alguma pessoa e a pessoa está assim meio cabisbaixa no culto. Agora, a pouco toca um louvor e ele começa a ficar animado, ele diz assim, esse louvor eu gosto. Ué, mas o culto não era para o Senhor? A adoração não era para o Senhor? Como assim tocou o louvor que você gosta? O louvor não é para nós, o louvor é para o Senhor. Mas as pessoas foram mal fundamentadas. E aí as pessoas estão buscando resultados. Resultado da vida perfeita, resultado do casamento perfeito, da família perfeita, resultado do ministério perfeito. Não é uma conferência que vai fazer do seu ministério perfeito. Não é só um estudo como esse que nós estamos dando aqui que vai fazer a sua vida ministerial perfeita. Existem fundamentos. E se você nunca viu uma obra, eu convido você a entrar no YouTube quando acabar aqui e ver como que funciona uma construção. A medida do seu fundamento, o tamanho do seu fundamento, vai... Agora você tem que anotar isso, não entro na internet e pego você. A medida do seu fundamento vai definir o tamanho da obra que Deus vai fazer em você, em todas as áreas da sua vida. Muito fundamento significa uma obra muito grande. Pouco fundamento significa uma obra muito rasa. Meu Deus, por que o apóstolo tem tanta revelação assim na palavra? Como é que o apóstolo tem tanta habilidade assim na palavra? Tem a ver com os fundamentos do sacerdócio pessoal dele, vida de oração, leitura da palavra. Eu leio um livro por mês, eu tenho quase certeza que ele lê no mínimo 3 livros por mês. Então, o tipo de fundamento que você constrói vai definir a sua vida em todos os aspectos. Uau! Eu quero ser um homem que quer alcançar muitas almas para Jesus. Vai depender do fundamento. Eu tenho vivido, vou dizer assim, vou usar esse termo, se é que vocês vão me entender. Eu tenho vivido fortes emoções lá em Ribeirão Preto. E às vezes eu estou com a pastora Sônia, que é minha esposa, nós estamos casados há 22 anos, e eu falo com ela, meu amor, Deus está nos fundamentando. Deus está nos fundamentando por uma obra muito grande. Então, vamos lá. Essas coisas que as pessoas... Tudo isso que nós fazemos para nós não é um fundamento de relacionamento, é um fundamento de interesse. E esse tipo de fundamento, eles não subsistem, eles não resistem. Fundamentos no interesse não são fundamentos de relacionamento,
são fundamentos de troca. As pessoas querem se fundamentar em benefício próprio. Não, nós temos que nos fundamentar para cumprir o propósito de Deus. Deixa eu te dar uma notícia aqui, talvez não muito agradável. O propósito de Deus na sua vida tem muito mais a ver com as pessoas que estão à sua volta do que com você mesmo. Deus quer gastar você. Deus quer fundamentar você para que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Essas coisas não são relacionamentos, não são fundamentos de relacionamento. Na verdade, o nome disso é relacionamento pelo serviço. As pessoas querem se fundamentar através do serviço. Deus está nos chamando para um fundamento de relacionamento com Ele, um fundamento que vai requerer que nós venhamos gastar tempo. O meu relacionamento com Deus não pode estar fundamentado no que Ele faz para mim, mas sim no que Ele é para mim. Eu não me fundamento, a minha vida não pode estar fundamentada num relacionamento pelo que Deus faz para mim. Precisa estar fundamentada no que Ele é para mim. Um bebê, eu acredito que tem muitas mamães aqui. Vamos lá. Não sei se vou decepcionar as mamães aqui, mas os bebês, quando ainda criança, quando bebezinho, o maior interesse dele não é a mãe. O maior interesse dele é o leite que a mãe dá para ele. E isso não é um relacionamento por amor, isso é um relacionamento por interesse. Nossa, o bebê prefere ficar no colo da mãe do que no colo do pai. Mas é óbvio, o pai não tem o leite. Só quem tem o leite é a mãe. Assim são as pessoas que muitas das vezes querem dizer estar perto de Deus, mas está perto dele só pelo leite que ele fornece. Deus está nos chamando nessa tarde para fundamentar a nossa vida num relacionamento. O nome disso é relação por necessidade. Quantas pessoas se relacionam com Deus só por necessidades? Vamos quebrar esses paradigmas nesta tarde, em nome de Jesus. Não podemos ir para Deus só pela necessidade. Precisamos ir para Deus pelo relacionamento. Aleluias. Um bebê, quando busca uma mãe, ele chora e a mãe logo entende. Ele quer mamar. Me dá ele aqui que eu vou dar mamar para ele e já resolve todas as coisas. Ontem no culto eu estava assistindo e um bebezinho começou a chorar. A mãe imediatamente pegou ele, arrumou um jeito e foi para o cantinho. E quando eu olhei, ele estava mamando e aquele bebê parou de chorar. O nome disso é uma relação por necessidade. Glória a Deus. Nós estamos vivendo uma relação que, na maioria das vezes, é uma relação pela satisfação do benefício. Eu me relaciono porque eu sou beneficiado. Eu sou um pastor porque eu sou beneficiado por ser um pastor. Eu vou ao culto porque eu sou beneficiado. Eu oro porque eu sou beneficiado. Eu jejuo porque eu sou beneficiado. Não. Jesus quer desconstruir isso em nós. Ele quer que nós buscamos ele pelo relacionamento. Esse é um dos fundamentos. E a maioria das igrejas aqui no Brasil, eu vou falar do Brasil, porque eu sou brasileiro, então eu posso falar bastante do Brasil aqui. A maioria das igrejas aqui tem virado igrejas rodoviárias. O que é igreja rodoviária, pastor? São igrejas que as pessoas param de estação em estação para poder se alimentar do que eles querem. Quando aquela igreja não dá mais o resultado que ele quer, ele busca outro tipo de igreja. O povo que saiu do Egito com Moisés buscava a Deus pelo resultado. As pessoas que buscam Deus pelo resultado querem as mãos de Deus, querem os resultados. Porém, Moisés buscava a Deus pelo relacionamento. Agora aperte seu cinto que eu vou soltar uma aqui. As pessoas que buscam a Deus pelo resultado não sabem para onde vão. Mas Moisés buscava pelo relacionamento. E era o único que sabia para onde o povo ia. Então, as pessoas que buscam a Deus por relacionamento não são órfãos. São pessoas que têm um pai, têm direção, sabem para onde estão indo.
Aleluias. Nessa tarde, Deus está nos chamando para fundamentar a nossa vida numa vida de relacionamento. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês o que o Senhor colocou nessa tarde no meu coração para falar para vocês. Mas é tempo de nós fundamentarmos a nossa vida em um relacionamento com Deus. Nós precisamos se relacionar com Deus. Pastor, por que você leu aquele texto lá de Gênesis, capítulo 3, lá? Porque ele agora faz todo sentido. Eu estou caminhando para o final e ele está fazendo todo sentido. Por quê, pastor? Porque a única coisa que Deus queria com o homem era um tempo para se relacionar. Gênesis capítulo 1, ele cria o tempo para se relacionar com o homem. Já pararam para pensar nisso? E Deus criou o tempo, dia, horas e meses. Ele criou o Cronos para ele descer e ter tempo com o homem, mas ele não encontrou o homem no lugar do relacionamento. Deus está nos encontrando na igreja, que é o lugar do interesse. Deus está nos encontrando nas campanhas, Deus está nos encontrando nas células, Deus está nos encontrando nas vigílias, Deus está nos encontrando, muitas das vezes, em muitos lugares. Ele só não encontra a gente no lugar do relacionamento. Nós precisamos fundamentar nossa vida para um ambiente de relacionamento. Deus quer nos fundamentar nessa tarde, em nome de Jesus. Por isso que, na maioria das vezes, as reuniões que era para Deus, por isso que, na maioria das vezes, as nossas reuniões é para que Deus manifeste o seu poder e não a sua vontade. A maioria das reuniões são para que Deus manifeste o seu poder. Nós estamos em busca de poder. Parecemos até aqueles super-heróis da Marvel, não sei, da Marvel, aqueles super-heróis, e nós estamos em busca de poder. Eu quero poder. E nós estamos buscando Deus pelo poder. Parecemos crianças que somos necessitadas de manifestação de poder. Não, precisamos amadurecer, gente. Precisamos buscar a Deus não mais pelo resultado e pelo poder, mas precisamos buscar Ele pelo relacionamento. Às vezes o culto está meio gelado. Já viu aquele culto gelado? Você vai naqueles cultos gelados? Eu vou, às vezes, tem aqueles cultos meio gelado, tudo meio frio, assim, aqui no Brasil, aqui, não sei como é que é em outros lugares, mas aqui no Brasil, pelo menos a Igreja Amor e Fé, ontem eu fui num aqui, a chapa esquenta, a chapa fica quente, e nós ali chapando, mas tem vezes que a gente está no culto e está tudo muito quieto, mas eu não estou buscando o Senhor pelo resultado daquela glória toda, eu estou buscando a Ele pelo relacionamento. Eu sei que Ele está ali, eu sei que Ele vive, todas as coisas. Gente, olha para Jó, que cara bem fundamentado. Olha que cara bem fundamentado. Tu fala como uma louca, nu eu nasci e nu eu vou morrer. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que naquele grande dia ele vai se levantar. Ele vai mudar toda a história, fica tranquila. Olha o que Paulo deixou escrito ao nosso respeito. Vamos ler aqui só, e eu estou terminando já, Romanos capítulo 12. Olha isso aqui que interessante, eu preciso compartilhar com vocês isso. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei a eles o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está falando de novo aqui das fortalezas. Ele está falando de novo aqui, não de um culto exterior, mas um culto consciente, um culto na nossa mente, sem buscar benefícios próprios. E não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não enviou Jesus para salvar os nossos projetos, irmãos. Desencana dessa. Estou encerrando aqui. Deus não nos salvou. Deus não enviou Jesus para salvar os nossos projetos. Eu tenho um projeto disso, eu tenho um projeto daquilo, e Jesus veio para me ajudar a fazer esse projeto. Não. Jesus Cristo foi enviado para me salvar de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus desejos. Aquele que quer ser o meu discípulo precisa renunciar a si mesmo, precisa renunciar aos teus projetos, precisa renunciar às tuas vontades para cumprir o meu propósito. Deus enviou Jesus para nos libertar de nós mesmos, desses deuses que nós criamos dentro de nós. Filipenses capítulo 3. É isso.
Filipenses capítulo 3, que fala, verso 12 até o verso 21, fala dos deuses que nós criamos no nosso ventre. Eu não vou ler para mim já caminhar para o final. Os deuses que nós criamos dentro do nosso ventre, as nossas vontades. Jesus foi enviado para isso. Para quê, pastor? Para nos salvar de nós mesmos. Porque nós estávamos morrendo com as nossas vontades. Nós estávamos morrendo com os nossos desejos. Nós estávamos morrendo com os nossos próprios projetos. E aí o Pai enviou Jesus para nos salvar de nós mesmos. Para que nós não pensamos, para que nós paramos de pensar em nós mesmos e começarmos a pensar nas outras pessoas. O evangelho não é um evangelho, o reino de Deus não é um reino de um eu. Anota isso, o reino de Deus não é um reino de um eu. O reino de Deus é um reino de muitos eus. Então não tem a ver comigo. Tem a ver com o propósito de Deus na minha vida. Eu não imaginava estar aqui nessa tarde falando para vocês. Eu não imaginava estar aqui ministrando para vocês nesta tarde. Mas o Senhor permitiu eu estar aqui. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui tem mais a ver com vocês do que comigo. Isso é o Evangelho. Nós precisamos ser fundamentados nesses dias, numa vida de relacionamento. Só assim nós vamos entender o propósito de Deus. Só assim nós vamos entender o que Deus tem na nossa vida. Não um evangelho de resultados. Irmãos, se vocês abrirem a internet de vocês aí agora, está cheio de resultados. Está cheio de pessoas oferecendo coisas sem fundamentos. Só que quando vier as lutas, vier as dificuldades, as provações, essas coisas não se sustentarão. Por quê? Porque não foram bem fundamentadas. Nessa tarde eu quero orar para que o Senhor abençoe a vida de vocês. Mas apesar de nos abençoar, para que Ele possa transformar o nosso entendimento, toda fortaleza na nossa mente, tudo aquilo que traz resistência aos fundamentos de Deus possam ser quebrados nessa tarde. Nós possamos não buscar o Senhor mais como um bebê. Que Deus hoje não, que nós não possamos mais buscar a Deus como um bebê, só para nos alimentarmos, só para suprir as nossas necessidades, mas nós que possamos buscar a Ele para nós verdadeiramente nos relacionar com Ele. Agora, gente, imagine o Pai todo dia à tarde. Ele criou o tempo para ter tempo com o homem. E todo dia à tarde, na viração do dia, agora, olha, aqui em Friburgo está virando dia agora. Então, estou aqui no Brasil, de tardinha. Ele aparecia, sentava e pedia ao homem todo o feedback do dia do homem. Só que um dia, ele desceu e aquele homem não estava ali. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas frustrações, Deus, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é maravilhoso. Isso ministrou muito a minha vida quando eu entendi isso. Deus jamais vai faltar um encontro com você. Jamais. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Ele está lá no jardim. Ele está lá todo dia, no mesmo horário, na viração do dia, esperando o homem. Só que, infelizmente, nós nos afastamos. Porque nós estamos atrás de resultados. Nós criamos deuses para nós mesmos. E nós queremos resultados. Queremos satisfazer a nossa vontade. Jesus não foi enviado, é só a gente ler a Bíblia. E eu sei que vocês amam a Bíblia. Jesus não foi enviado para satisfazer a nossa vontade. Jesus foi enviado para satisfazer a vontade do Pai. Pai, se for possível, passe-me esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então Jesus veio, não é para fazer as nossas vontades, ele veio para fazer a vontade do Pai. Esse é o fundamento de relacionamento com ele. Em nome de Jesus. Vamos orar, eu quero orar pela vida de vocês. Tem uma irmã aí que parece que está hospitalizada, né? A gente quer orar por ela também.
Eu não sei se ela está no hospital com alguém ou se ela está hospitalizada. Nós vamos orar também para o Senhor trazer cura. A Neide. Sim, eu estou hospitalizada e vão operar o coração. Amém. Olha, Vamos orar. sim, vamos orar. Glória a Deus. Obrigado, irmã Ivonete de Souza. Eu já avisei vocês, não me comparem com o apóstolo, tá? Eu sou o filho dele mais novo e espero estar indo no caminho dele, tá? Mas ele é incomparável. Ele é chapa quente demais. Amém. Depois que o senhor orar por nós, né, também orarmos pela Neide, né, ministrando essa palavra sobre nós, a gente gostaria de estar abrindo aqui para alguém que quiser fazer algum comentário, ou até mesmo uma pergunta, né, para o pastor relacionada a esse tema que foi falado, tá? Mas antes disso, vamos receber a oração do pastor. Amém. Vamos orar, então, em nome de Jesus, para que o Senhor cumpra em nós o teu propósito, abençoe a irmã que está lá no hospital, principalmente os médicos que vão fazer essa cirurgia, que vão trabalhar aí em prol da saúde da irmã, que tudo corra bem para a glória de Deus e que ela testemunhe aqui o mais breve possível esse grande milagre, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta tarde. Pai, aqui no Brasil é a viração do dia, era o momento que o Senhor vinha conversar com Adão. Nós falamos aqui de fundamentos, Pai, e um dos maiores fundamentos é o relacionamento com o Senhor. É o nosso sacerdócio pessoal, o nosso sacerdócio familiar, ministerial, a nossa vida intensa, Pai, de fundamentos. Pai, diante dessa palavra que foi ministrada, que é tua, ela não é minha, eu quero orar pela vida dos teus filhos, pela vida de cada uma das tuas filhas que estão aqui. Todas as segundas-feiras, tuas filhas estão aqui, e o meu pai espiritual, o apóstolo Rogério, tem ministrado na vida delas, tem ministrado na vida dessas pessoas. Eles têm sede, têm fome, Pai, desejo, Pai, de ouvir a tua palavra. E eu quero liberar sobre a vida delas a bênção do Senhor. Aonde quer que estejam agora esses homens, essas mulheres, Deus, a terra está aos teus pés e o Senhor sabe onde cada um deles estão. Libera sobre a vida deles agora nesta tarde, Pai, uma bênção sobre a vida deles. Que eles sejam alcançados no sacerdócio pessoal, que eles sejam alcançados no sacerdócio familiar, no sacerdócio ministerial, que esses três aspectos das vidas deles, Pai, possam ser alcançadas pelo Senhor, que em nome do Senhor Jesus a vida deles, Pai, seja abençoada nesta tarde, Pai, em nome de Jesus. Que a sua onipresença, Pai, possa alcançar os teus filhos agora nos quatro cantos dessa nação, Pai, deste mundo, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela irmã Neide, a tua filha está ali hospitalizada, Pai, em nome de Jesus. Eu quero liberar sobre a vida da tua filha nesta tarde, Pai, uma bênção muito poderosa. Deus, em nome de Jesus, alcança a tua filha ali agora. Deus, nós cremos no milagre. Nós cremos, Pai, nós cremos, e por isso que nós estamos orando aqui. Nós entregamos a tua filha em tuas mãos, esse hospital. Muito obrigado por esse hospital, muito obrigado pelos enfermeiros, pelos médicos, muito obrigado, Pai. Nós te damos graças, Deus, pela forma que a tua filha tem sido cuidada, e nós liberamos a bênção do Senhor sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os organizadores, Pai, desta reunião. Abençoa as organizadoras, Pai, desta reunião, as tuas filhas que organizam toda segunda-feira essa reunião, essa mesa, Pai, essa mesa de pai e filhos que estão aos pés do Senhor para aprender da tua palavra. Eu libero a bênção do Senhor sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essa tarde. Obrigado por esse presente, Pai, por eu poder estar aqui sentado junto com os seus filhos, junto com as tuas filhas, Pai. Minha palavra é de gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, pastor. Aleluia. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe Nós a senhora. cremos, Neide, nós cremos que o Senhor estará ali, os anjos dele, ali naquele centro cirúrgico,
Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. 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 Agora eu queria abrir aqui para alguém quiser comentar ou até mesmo perguntar, fique à vontade. Sim, Ana, pode falar. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que foi uma honra ouvir esta palavra, porque todo o tempo sempre ouvi dizer, né? Todo o tempo sempre ouvi dizer que não poderia se comparar à palavra que o apóstolo nos iria dar. Mas eu quero dizer o seguinte: não há nada tão precioso como os fundamentos. Amém. E, portanto, relembrar esses fundamentos e mais ativá-los na nossa vida para o início deste ano é fundamental. Na palavra que foi falada e neste tempo do clamor pelas nações, o pastor Zezinho falou-nos que este era um tempo de nós deixarmos de determinadas coisas que ficaram para trás. É tempo de nós fazermos. E eu acho que isso vem complementar precisamente isso. Por outro lado, o apóstolo Rogério falou sobre a necessidade de nós nos libertarmos de tudo o que é da Babilónia e para nós constituirmos a nossa vida sobre os fundamentos daquilo que é as figuras espirituais dos verdadeiros animais que estão na palavra. Por isso eu estou muito grata por esta palavra. Pastor, nem imaginem, quando estive a falar, eu tive que estar a cuidar da minha casa e eu só pensava, estás a ser Marta. Mas eu ouvi a palavra e tenho a certeza absoluta que vai ser extremamente importante para a minha vida. Por outro lado, eu queria dizer o seguinte, não sei se foi impressão minha, se é qualquer coisa, mas a verdade é que quando nós oramos pela nossa irmã, eu não sei como é que a nossa irmã moçambicana está no Peru, mas eu encontrei e eu senti no meu coração que uma das coisas que estava precisamente nesta enfermidade que já morreu, que já não existe mais, porque o Senhor está a operar, tem a ver com a América Latina. Eu senti no meu coração que tem a ver com o propósito, com o que está acontecendo no Peru, com o que está acontecendo na América Latina. E enquanto o pastor estava a orar, eu só disse no meu coração, Senhor, salva a América Latina, Pai. Senhor, salva as igrejas na América Latina e que o coração da minha irmã possa ser liberto. Se possa ser liberto, eu não sei qual é o ministério dela, não sei se isto lhe diz alguma coisa, mas uma coisa é certa, eu proclamo sobre a vida dela cura e proclamo também sobre o Peru, libertação e sobre a América Latina, no nome de Jesus. Não sei se faz sentido, mas eu senti isso no meu coração. E estou a colocar neste momento na mesa para que se realmente sentirem alguma relação e confirmarem alguém que possa orar sobre este assunto e pronto, e ministrar. Eu agradeço. Uma bênção enorme sobre a minha vida, sobre Portugal. Os fundamentos vão ser edificados na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu querido pastor. Sim, pastor. Amém. Olá, filha. Eu sim, pastor, não sei se posso falar. Assim, em relação ao que a irmã estava a dizer, nós aqui em Peru estamos a passar uma crise política enorme mesmo. E eu creio que é sobre orarmos sobre o Peru, não? E para que o país seja liberto de tanta coisa má que tem, não? Está acontecendo neste momento. E eu agradeço muito a ela por esta palavra e por esta oração. Nós temos estradas fechadas, acho que sim, temos estradas fechadas. É Deus que está a confirmar. Se tu estás a confirmar, é Deus que vai estar a confirmar. O que está a acontecer fisicamente tem a ver com algo espiritual para nós lourarmos, para nós intercedermos. Por isso, continuo a falar, desculpa a interrupção, mas a mim não é dado coisíssima nenhuma, mas a Deus todo o louvor e toda a glória. E porque o teu ministério vai ser concretizado no nome de Jesus, quer na América Latina, quer em Moçambique, tudo que Deus tem para a tua vida não vai ser roubado no nome de Jesus.
Amém, eu recebo, em nome de Jesus, irmã. De verdade, eu recebo. E tivemos aqui várias situações de várias crianças que, saindo de uma cidade para outra, foram impedidas de chegar ao destino e morreram pelo caminho, por causa das manifestações. E muitas delas, uma delas foi com problema de coração e outra foi um bebê prematuro, não? E várias outras crianças que saíram de uma cidade para outra para buscar tratamento e morreram pelo caminho. Então, eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus está nos a dizer algo e creio que é para orarmos, é para interceder, sim. E eu agradeço a irmã Ana e louvo o Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém. Eu não ia entrar para a reunião, não ia entrar, porque em princípio fiquei com medo, como estou no hospital e estou numa zona restrita, praticamente restrita, e fiquei com medo de entrar, de repente podia entrar uma enfermeira, algo assim. Mas eu disse, não, igual vou entrar e fico aqui quieta e não falo nada, não? E pronto, eu acho que Deus também tinha algo para mim no dia de hoje, através desta palavra. Amém? Amém. Pastor, fique à vontade para o senhor comentar alguma coisa em cima daquilo que as irmãs estão falando e até mesmo está intercedendo, viu, pastor? Fique à vontade. Sim, nós temos 3 igrejas hoje no Peru, né? Nós estamos ali nas 3 áreas do Peru, nós estamos na selva, na serra, e estamos ali no litoral, em Lima. E realmente a gente temos recebido todo o relatório dos pastores que estão ali, o missionário Joselita Aracélia, que está na selva, temos o pastor Alex, que está ali em Lima. Eu penso que nós temos que orar aqui agora, temos que levantar um clamor pelo Peru, aproveitarmos agora esse momento tão oportuno, né? Que Deus falou tão pontualmente, usando a serva dele, acerca dessa intercessão, para que o Senhor possa reverter o quadro ali no Peru, em nome do Senhor Jesus. Então, eu penso que nós temos que orar. A senhora fique à vontade aí para direcionar essa oração, nós clamarmos aqui agora para o Peru. E esse horário, nós estamos aí às 6h25, é um horário assim, muito... Eu amo orar às 6 horas da tarde, entendo no mundo espiritual que é um portal que se abre às 6 horas da tarde, e nós temos que orar, nós temos que clamar agora pelo Peru, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, eu vou pedir para que todos nós venhamos abrir o nosso microfone e a gente fazer um clamor juntos. Está aqui a Lívia também, né, que é brasileira, mas mora na Argentina, também tem essa autoridade, né? O pastor Rodolfo também, né, tem essa autoridade por fazer parte de um ministério que está atuando ali na nação do Peru, né? Todos nós aqui somos intercessores, possamos abrir a nossa boca para orar. A Neide pode estar orando baixinho, né? E a gente respeita o local que ela está aí. Mas podemos todos ter aqui uns 2 minutos de intercessão juntos. Amém? Todos abrindo o microfone. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Deus, essa situação, Deus, que a nação do Peru está. Pai, nós te pedimos, ó Deus, vem, Senhor, intervir, ó Deus, ali naquela nação. Deus, nós sabemos que há tantas necessidades ali, Senhor. Há tantas, ó Pai, intercorrências, Senhor, há tanta, ó Deus, necessidades, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha, Deus, trazer a provisão, Senhor, o socorro àqueles que estão aflitos, àqueles que estão sobrecarregados. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha ser o consolo, que o Senhor venha ser o refúgio, Pai, para trazer alívio, para trazer consolo, Deus, àqueles que estão aflitos. Pai, nós clamamos a Ti, Deus,
Deus, sobre a nação do Peru. Deus, nós cremos, ó Deus, que o Senhor não está, ó Pai, sendo tão encolhida para não abençoar, ó Deus, tem seus ouvidos fechados para não ouvir a oração daquela nação, mas por causa do pecado, Deus, que tem vindo sobre eles, Deus, esse período. Pai, mas nós pedimos, Deus, o teu perdão, Pai, que o sangue de Jesus venha trazer a remissão, venha trazer, Pai, o nome de Jesus, a ligação entre céu e terra, Pai, céus e Peru, e a nação do Peru. Deus, nós te pedimos, ó Deus, traz, Senhor, ó Pai, Deus, o tempo, Senhor, de restauração, ó Deus, sobre aquela nação. Pai, nós sabemos que aquela nação está sendo quebrada, Deus, mas que haja arrependimento, que haja, Senhor, salvação, que haja, Senhor, transformação, ó Deus, desse quadro, Deus, que a igreja do Senhor ali naquela nação despertada, encorajada agora, em nome de Jesus, nós oramos para que o Espírito do Senhor, o Espírito de entendimento, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de temor do Senhor e de fortaleza, venha sobre a nação, sobre a igreja da nação do Peru. Em nome de Jesus, que a igreja do Peru seja agora fortalecida, que a igreja do Peru agora seja levantada, despertada, Senhor, para usar a sua autoridade, para, Deus, usar a sua voz profética ali naquela nação, Senhor, para que em nome de Jesus possa usar, Senhor, para aqueles territórios, ó Deus, para que o teu reino venha e se estabeleça naquela nação, para que o teu governo venha e se estabeleça sobre aquela nação. Pai, nós declaramos, ó Deus, os céus abertos sobre a nação do Peru. Veja, Senhor, ó Deus, o Senhor, ó Pai, assim como Isaías teve a visão dos céus, do trono de Deus, quando o sangue de Jesus, dias morreu, quando aquele governante da terra morreu, Isaías teve a visão do trono, teve a visão onde o manto do teu reino, Senhor, se encheu todo Pai, oh Deus, por isso nós te pedimos, Deus, que a igreja do Senhor, que a igreja de Cristo naquela nação possa ter os olhos despertados para ter essa visão espiritual, essa visão do teu trono, a visão, Senhor, oh Deus, da tua glória, Pai, os anjos subindo e descendo, Senhor, e trazendo a tua mensagem, a tua palavra, que edifica, que fortalece, que consola, que desperta, que ensina, oh Deus, que dá a elas, ó, que dá a tua igreja, Senhor, o poder, oh Deus, e a autoridade, Senhor, para marchar, oh Deus, e para conquistar aquilo que o Senhor tem para o teu povo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Aleluia, Deus. Nós louvamos ao Senhor, Deus, por essa oportunidade, Deus, por esse tempo aqui com o pastor Rodolfo. Pai, te pedimos que o Senhor guarde a vida dele, a casa dele, a família dele, em nome de Jesus. Louvamos pela vida da Neide, Senhor, que está ali naquela nação. Pai, que nós cremos que o Senhor usou a vida dela, Pai, e vai usar ainda mais ali naquela nação, em nome de Jesus. Amém. 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 Tudo certo? Irmãs, obrigado, tá? Minha gratidão aqui a vocês. Deus Amém. abençoe. Uma bênção. A irmã Ana Maria, Rebeca, todas as irmãs aí, para mim foi uma honra, uma satisfação falar para vocês nessa tarde um pouquinho. Espero que Deus nos dê outra oportunidade de nós falarmos um pouco mais, tá? Amém, vamos... amém. Sim, foi uma bênção, viu, pastor? Muito obrigada pela sua disposição. O senhor também é uma bênção, viu?
Não, porque às vezes as Obrigado. pessoas fazem que o apóstolo Rogério é uma benção, mas o senhor também é uma benção. Amém. Verdade, Viu? verdade. O senhor também é uma benção. Todos Deus nós somos uma abençoe. benção. Amém. Glória a São muito Deus, bom. glória a Fica Deus. com Deus. Com Deus. Amém. Um abraço, meus irmãos. Tchau. Shalom, shalom. Abraço, gente. Tchau. Com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.